Vamos então para a solução do quarto desafio de uma série de desafios JavaScript que eu estou postando lá no Instagram, começando do básico para quem está iniciando na programação, e aqui eu dou a solução do desafio e alguma explicação adicional. E o quarto desafio ele diz o seguinte: escreva uma função que recebe dois parâmetros, text e flag. Se a flag for igual a start, deve retornar os três primeiros caracteres do parâmetro text. Se a flag for igual a end, deve retornar os três últimos caracteres do parâmetro text. E se o text tiver menos de 3 caracteres, deve retornar apenas o text. E aqui a gente tem a função para completar e alguns casos de teste, os nossos test cases e o retorno que é esperado de cada teste. E antes de começar a solução, aqui tem um item que não tinha nos desafios anteriores, que é a questão de ter um parâmetro já com um valor padrão, um valor default. E como aqui no último caso de teste que não tem o segundo parâmetro, quando nada é passado, a flag então ela vai ter o valor de start. Então eu vou começar a solução, como sempre eu vou fazer da forma mais simples e bem separado, e depois então eu faço de uma forma mais simplificada. Aqui eu já vou começar pelo último item, que é o caso onde o texto ele tem menos de 3 caracteres. Então a gente pode começar eliminando essa primeira situação fazendo o seguinte, if, se o meu text.length ele for menor do que 3, eu retorno o próprio texto porque ele tem menos caracteres do que eu preciso para fazer as operações. E logo abaixo desse if eu posso continuar fazendo o seguinte: if text ele for igual a start, então eu tenho que retornar os 3 primeiros caracteres da seguinte forma: return text. E eu vou utilizar o método slice, que ele serve para a gente fatiar uma parte do texto. Então aqui eu quero iniciar de 0 e eu quero ir até o 3. Bom, mas se a índice ele começa de 0, por que de 0 a 3 e não de 0 a 2, se eu quero 3 números? Isso porque o slice eu coloco o último número onde que eu quero parar, mas ele não vai ser incluso no corte. Então ele vai parar antes desse índice, colocando o índice 0, 1 e 2, que são os 3 caracteres que eu quero. E aqui no final eu caio no último caso, que se ele não tem menos de 3 caracteres e se ele não é igual ao start, ele só pode ser igual a end. Então eu tenho que retornar os 3 últimos caracteres, fazendo o seguinte: então text.slice novamente, e aqui eu posso passar menos 3. E passar menos 3 por slice significa que eu quero 3 caracteres antes do final do texto, que seria basicamente a mesma coisa que eu colocar aqui então, text.length menos 3. Então o tamanho total menos 3. Só que eu posso simplificar isso aqui colocando apenas menos 3 e assim ele já vai entender que é o final menos 3. Então vou mostrar aqui os nossos casos de teste. Eu vou salvar e vou então rodar para ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai aparecer exatamente o que a gente espera. Bom, ele não apareceu correto porque eu estou testando errado. Eu não quero testar o texto com start, e sim a flag com start. E agora sim, eu vou limpar aqui o console e rodar de novo. Agora sim a gente vai ter os casos de teste corretos. E pronto, dessa forma já está correto, como era esperado. E agora eu vou então simplificar todo esse conteúdo aqui da minha função para colocar em apenas uma linha. Então eu vou apagar tudo isso aqui e aqui dentro eu vou fazer o seguinte: text, ponto length, ele é menor do que 3. Se isso for verdade, eu vou retornar diretamente o text, porque ele tem menos de 3 caracteres. Caso isso não seja verdade, então eu preciso fazer a verificação com a flag. Então a minha flag ela é igual a start. Se isso for verdade, eu tenho que retornar os 3 primeiros caracteres. Então, text.slice, que ele começa de 0 até 3. Se não, se isso não for verdade, então eu só tenho o último caso, que é o end. Eu vou retornar então os 3 últimos caracteres com o text.slice, recebendo menos 3. E pronto, dessa forma eu consigo resumir todas aquelas verificações para apenas uma linha e que deve ter o mesmo resultado. Então eu vou limpar aqui o console e vou rodar novamente. Aqui na verdade tem um erro de digitação, só remover, limpar o console e rodar de novo. E pronto, a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha antes. Então essa foi a resolução do quarto desafio e amanhã eu volto para a resolução do próximo.